Assentados, mas sempre reverentes, eu quero convidar vocês a lerem junto comigo, em uníssono. Vamos lá? 3, 2, 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, desde criança eu sempre gostei muito de ler o livro dos Salmos. Inclusive, um dos primeiros livros da Bíblia que eu me recordo de ter lido do começo ao fim foi justamente o livro dos Salmos. Tive um grande obstáculo no meio do caminho, foi o Salmo 119, mas eu não desanimei, eu li até o final. E sempre quando eu lia, meus irmãos, os Salmos, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu sempre achei esse Salmo 131 um tanto quanto estranho e um tanto quanto diferente de todos os outros salmos. Eu quero dizer para você por quê. Se você parar para olhar com atenção, ele não expressa em nenhum momento louvor e adoração ao Senhor. Ele não faz nenhum tipo de imprecação contra os inimigos de Israel. Sabe aqueles salmos imprecatórios em que o salmista pede que os seus inimigos fossem destruídos pelo Senhor? Nós não vemos isso aqui. O salmo também não apresenta nenhum tipo de oração. Nem oração de ação de graças, nem oração pedindo bênçãos, nem oração pedindo pelo livramento do Senhor. Esse salmo é uma espécie de prestação de contas diante de Deus, onde Davi fala daquilo que não fez e fala também daquilo que decidiu fazer, com uma curta palavra de exortação no versículo 3, para que Israel esperasse no Senhor. Diante disso, o que é que um salmo tão diferente, o que um salmo tão peculiar como esse pode nos ensinar? Para a gente descobrir isso essa noite, meus irmãos, é importante que nós consideremos juntos algumas coisas antes da gente se aprofundar de fato naquilo que o texto fala. A primeira coisa a se considerar é que esse Salmo 131, ele é um dos salmos de romagem, também conhecidos como Cântico dos Peregrinos. Vocês encontram esses salmos de romagem do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Esse tipo de salmo, ele era entoado, ele era cantado pelos judeus a caminho de Jerusalém, quando eles subiam para a Cidade Santa para participar de alguma das 3 principais festas religiosas do judeu, que é a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo, também conhecida como festa das cabanas. Apenas essa informação, ela já nos chama a atenção para uma coisa interessante. Esse salmo era algo cantado enquanto o povo se aproximava do Senhor para celebrar o seu nome. Era cantado enquanto o povo se aproximava de Deus para prestar o seu culto. A segunda coisa que nós podemos considerar é o autor do salmo, quem o escreveu, e o seu possível contexto. Para definir o autor, nós não temos muita dificuldade. Você que está com a sua Bíblia aberta, aí no cabeçalho do salmo está escrito bem grande: Cântico dos Peregrinos ou Cântico de Romagem, escrito por Davi. O grande problema é quando a gente vai tentar definir o contexto histórico, o que estava acontecendo na vida de Davi. Porque ao contrário de outros salmos que ele faz essa referência, Salmo de Davi, quando perseguido por Saul, nesse salmo aqui, meus irmãos, nós não encontramos essa informação. Alguns comentaristas que eu li enquanto eu estava estudando para preparar essa mensagem, eles dizem que, analisando o salmo,
Analisando o que Davi diz, muito provavelmente, segundo esses especialistas, ele escreveu o Salmo 131 pouco antes dele se tornar rei de Israel. 1º e 2º Samuel e também o livro das Crônicas nos mostram uma situação em que Davi é acusado por Saul e os seus súditos de querer roubar o trono, de querer usurpar o trono. Saul, a partir desse momento, o vê como um inimigo. E para piorar, meus irmãos, os seus conselheiros passam a instigá-lo de que Davi realmente tinha ambições de se tornar rei no seu lugar. Tinha intenção de aplicar um golpe de Estado. Se esse for realmente o contexto, então o propósito de Davi no Salmo 131 era declarar diante do Senhor, a partir daquelas acusações, quais eram os verdadeiros sentimentos do seu coração e como é que ele se sentia diante daquilo que estava sendo falado sobre ele. Afinal de contas, os seus adversários o acusavam de ser orgulhoso, de ser arrogante e de procurar coisas grandes e maravilhosas para ele, como, por exemplo, o trono e a coroa de rei de Israel. Isso acaba pintando um quadro de Davi como um homem um tanto quanto ambicioso, um homem sedento pelo poder, um homem que mostra uma insatisfação com aquilo que ele já tinha, com aquilo que Deus já havia feito nele, por ele e através dele. Ele se mostra alguém que já não se contentava em ser um simples pastor de ovelhas, mas que agora queria ser o rei de Israel. Tendo isso em vista, essas acusações dos adversários, essas percepções, Davi escreve o Salmo 131. E agora que você sabe disso, eu quero ler o Salmo de novo para você. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A partir disso, meus irmãos, nós podemos dizer que a experiência de Davi, registrada ali no Salmo 131, acabou se tornando um paradigma, um modelo, um exemplo para todo israelita que se aproximasse de Jerusalém para ter o seu encontro com o Senhor. Ao cantar esse Salmo 131, o israelita estaria se lembrando de sondar o seu coração, de sondar os seus sentimentos, os seus pensamentos, antes de se colocar na presença de Deus. E segundo o exemplo de Davi, a primeira coisa que o israelita deveria se lembrar é de ter uma postura de humildade diante do Senhor. Uma postura de profunda humildade diante de Deus. Percebam mais uma vez, Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando eu estava escrevendo o sermão, me passou um pensamento pela cabeça. Talvez um coach, um palestrante motivacional, ou qualquer outra pessoa, ao ler isso, considerasse Davi um perdedor, considerasse Davi uma pessoa medíocre, uma pessoa sem grandes intenções na vida por dizer uma coisa dessa. Porque essa fala inicial de Davi, se a gente for parar para pensar, ela é totalmente contracultural. Ela vem totalmente na contramão da forma de como as pessoas têm vivido. Você há de concordar comigo de que nós vivemos em um mundo onde orgulho e arrogância atualmente têm sido consideradas como virtudes, não mais como vícios, não mais como defeitos. Orgulho e arrogância como uma coisa boa,
como algo que te faz assumir uma posição de quem luta, de quem batalha, de quem não está nem aí para os outros, de quem avança rumo aos seus objetivos. Um mundo, meus irmãos, onde as pessoas são encorajadas cada vez mais a serem melhores do que as outras, onde as pessoas são encorajadas à competitividade em todas as áreas, com base no custe o que custar, ou então com base naquela filosofia de os fins justificam os meios. Afinal de contas, no mundo pós-moderno, o valor de uma pessoa hoje em dia é atribuído pelo que ela pode fazer, pelo que ela pode produzir e pelo que ela pode entregar, e não mais por quem ela realmente é. Caráter é uma coisa que não está mais na moda, meus irmãos. O que está na moda hoje em dia é o que você pode fazer, o que você pode produzir, o que você pode entregar. E especialmente aquilo que você pode fotografar, fazer um stories e colocar na internet. Nós vivemos numa cultura que nos impulsiona a buscarmos coisas grandes a todo momento. Uma cultura que nos impulsiona a não nos contentarmos, a não estarmos satisfeitos com aquilo que nós já temos. Por exemplo, você não precisa meramente de um carro, você precisa do carro do ano. Você não precisa de um telefone, você precisa do último modelo do iPhone. Você precisa de um emprego que paga o dobro. Você precisa deixar de ser empregado para se tornar o seu patrão. Você precisa subir de cargo, subir de nível, ou seja o que for. Você precisa, numa altura da sua vida, trocar a sua esposa já por uma certa idade, por uma esposa mais nova. Ou, no caso da esposa, trocar o seu marido pobre, que não pode te dar nada, por um marido rico, que tem condição de satisfazer os seus sonhos, os seus desejos. Nós vivemos, meus irmãos, numa cultura que ainda nos diz que nós precisamos buscar coisas grandes e extraordinárias que estão fora do nosso alcance para mostrar o nosso valor. É aquelas frases motivacionais: vá além. Faça o que nunca foi feito antes, chegue onde ninguém chegou, tenha conhecimento sobre tudo, seja capaz de opinar sobre qualquer coisa, não tenha dúvida sobre nada. Queridos irmãos, além de muitas dessas coisas serem pecaminosas, pecados, a forma como Davi se expressa nos mostra que nenhuma delas tem valor quando nos colocamos diante de Deus. Perdão. Deus não quer um coração orgulhoso. Deus não quer um coração autossuficiente, que entende que não precisa do Senhor para nada, e que tudo pode ser feito e conquistado pela sua própria força, pela sua própria capacidade pessoal. Deus não quer um olhar arrogante, onde nós olhamos para o nosso próximo, para o nosso irmão, nos sentindo superiores a eles, nos sentindo melhores do que eles, desprezando-os dentro do nosso coração. Deus não quer que as coisas grandes e maravilhosas, por mais que seja lícito que muitas vezes nós as busquemos, sejam o alvo, sejam o propósito, sejam o motivo da nossa existência e a fonte daquilo que traz contentamento, daquilo que traz satisfação ao nosso coração. Diante disso, meus irmãos, o que é que Deus quer de nós então, quando nós comparecemos diante dele? Quando nós subimos à presença do Senhor, seja aqui na igreja, ou seja lá na tua casa, no teu quarto de oração. O que é que Deus quer de nós? Davi nos mostra que Deus quer justamente o contrário do orgulho, da arrogância e de viver para buscar coisas grandes e maravilhosas. É o que Davi fala no versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. A ideia aqui, meus irmãos, é que uma vida orgulhosa, uma vida arrogante,
E uma vida voltada a buscar as coisas grandes e maravilhosas gera perturbação, gera inquietação no nosso coração. Por isso Davi fala que fez calar e sossegar a sua alma. Ao dizer isso, ele está mostrando que ele se livrou naquele momento de todas as suas inquietações. E é interessante quando a gente percebe, meus irmãos, que ele fez tudo isso através do seu domínio próprio, através de algo que o próprio Espírito Santo de Deus produz no seu coração, conforme Paulo nos fala em Gálatas 5. Davi não fala, Deus fez calar e sossegar a minha alma. Percebeu isso? Davi fala assim, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quando ela se mostrou inquieta, quando ela se mostrou perturbada dentro de mim, eu falei para ela, se acalma, fica quietinha, sossega, não seja orgulhosa, não seja arrogante, não seja insatisfeita, megalomaníaca. Meu irmão, minha irmã, pode parecer algo distante para você, e um poder que apenas alguns poucos iluminados como Davi possuem, mas o Espírito do Senhor, que habita em mim e que habita em você, ao frutificar no nosso interior, nos capacita para a gente ter esse mesmo autocontrole, nos capacita para a gente ter esse mesmo domínio próprio, para quando as coisas começam a ficar inquietas dentro da nossa alma, pelo poder do Espírito Santo, a gente falar, sossega, cala-te, silencia. Mas para calar e sossegar a sua alma, Davi não apenas falou, meus irmãos. Davi teve que abraçar novos sentimentos, novos pensamentos diante de Deus. Eu já vou chegar no ponto central da mensagem, já partindo para a conclusão. Davi ilustra com a figura de um bebê que acabou de mamar o que ele pensava e o que ele sentia acerca de Deus para poder calar e sossegar a sua alma. Perceba como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Minha alma é como uma criança que acabou de mamar e adormece profundamente nos braços da sua mãe. Eu queria que você olhasse para essa cena que está projetada por alguns instantes. Foi de propósito que eu escolhi essa imagem. Eu queria que você olhasse para os elementos dela, de forma especial para a mãe e de forma especial para o bebê que ela segura nos seus braços. Como é que está esse bebê? Ele está inquieto? Ele está chorando? Ele está se debatendo? A sensação não é que ele dorme profundamente? A sensação não é que ele está entregue no braço da mãe? Completamente entregue ao braço da mãe? Essa cena, meus irmãos, que Davi coloca no Salmo 131, ela nos transmite alguns pensamentos. O primeiro é de uma total dependência do bebê para com a sua mãe. O bebê não é autossuficiente. O bebê não pode se orgulhar daquilo que tem. Ele não pode se orgulhar do leite que foi dado para ele. Ele não pode se orgulhar dos braços que o seguram. O segundo pensamento, quando a gente pensa numa mãe segurando um bebê, é de plena satisfação. O bebê, quando está mamando, ele só para e dorme quando ele está satisfeito. Ele mamou tudo o que ele queria. Ele está plenamente satisfeito. O bebê experimenta contentamento nos braços da sua mãe. Ele está à procura de coisas grandes e maravilhosas ali, meus irmãos? Ele está? Está preocupado? Não está. O terceiro pensamento é que ele dorme porque ele sente segurança. Ele dorme porque ele confia nos braços que estão segurando ele. Ou seja, o que Davi diz aqui é: eu dependo completamente de Deus,
Eu estou plenamente satisfeito no Senhor e eu me sinto totalmente seguro nas mãos do meu Deus. E é com esse sentimento tomando meu coração, são com esses pensamentos ocupando a minha mente que eu posso dizer para a minha alma: cale-se, sossegue, e ela obedecer. E ele cria tanto nisso, meus irmãos, que ele termina o salmo exortando os israelitas a seguirem seu exemplo. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, espere naquele a quem nós dependemos. Espere naquele que pode satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. Espere naquele que provê segurança ao ponto de nós dormirmos pacífica e tranquilamente, independente da circunstância ao nosso redor. Não apenas hoje, mas desde agora e para sempre. Amém? Desde agora e para sempre. Para terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você tem se apresentado diante de Deus? Quais têm sido os sentimentos do seu coração quando você sobe à presença do Senhor? Se você fosse escrever um salmo agora, prestando contas para Deus do seu coração, de como está o seu coração, o que é que você diria ao Senhor? O que é que você diria ao Senhor? Talvez você diria: Senhor, não está ansioso o meu coração, nem preocupado em excesso. Eu não tenho colocado meus grandes objetivos como o Deus da minha vida e deixado o Senhor de lado. Não tenho sido constantemente insatisfeito com aquilo que o Senhor já me deu. Talvez possa ser um dos salmos que nós escreveríamos. Ou talvez, meus irmãos, se nós fôssemos muito honestos, muito vulneráveis na presença de Deus essa noite, nós faríamos a mesma oração de Davi, só que ao contrário. E como é que fica a oração de Davi ao contrário? Fica assim: Senhor, meu coração é orgulhoso e arrogante ao meu olhar. Eu só ando à procura de grandes e maravilhosas coisas. Só trago inquietação e perturbação à minha alma. Sou como criança que chora desesperada e se debate, porque me julgo autossuficiente, porque sou incapaz de experimentar contentamento e porque não me sinto seguro contigo. Corre, Israel, do Senhor, desde agora e para sempre. Poderia ser essa a nossa oração? Poderia ser esse o nosso salmo, se nós fôssemos honestos? Como é que seria o salmo da sua vida nesse momento que você está vivendo? Para transformar os nossos pensamentos, meus irmãos, para transformar os nossos sentimentos, o caminho, mais uma vez, é ser como criança desmamada no colo da sua mãe, que depende de Deus. Pode repetir comigo? Que depende de Deus. Vamos lá? Que depende de Deus. Eu quero que todo mundo repita. Vamos lá? Que depende de Deus, se sente contente e satisfeita com o que tem, se sente contente e satisfeita com o que tem, e por fim, sabe que está segura. Sabe que está segura. Vivendo assim, meus irmãos, é só esperar. É só confiar no Senhor, como Davi exorta os israelitas. E o bom é que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele nos dá muitos motivos para a gente esperar e confiar nele com a alma calada, com a alma sossegada. Afinal de contas, ele é o Deus Todo-Poderoso. Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus fiel que não falha em nenhuma das suas promessas. O Pai de Jesus Cristo, seu único Filho, a quem ele entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para a nossa salvação. E uma infinitude de outras coisas que nós poderíamos dizer sobre o Senhor. O fato é que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós esperamos
e mais nós confiamos nele. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Olhe para a imagem mais uma vez. Que a gente possa ser como aquela criança nos braços de Deus, meus irmãos. Que a nossa alma possa se calar e possa sossegar na certeza de que nós dependemos do Senhor, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso provedor. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.